Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês vão assistir esse vídeo. Estreamos hoje o quadro Histórias e Contos, aqui no Templo de Luz, Eterna Aprendiz. A nossa primeira história, eu trago para vocês uma história real, que foi uma grande experiência na minha vida. Eu ainda era bem jovem, tinha no auge aí dos meus 20 anos. Né? Essa história aconteceu no ano de 1987, na cidade de João Dourado. Hoje é João Dourado, na época tinha outro nome, no estado da Bahia. Eu fui visitar uma tia e lá eu passei por essa experiência traumática, porém muito importante na minha vida. Foi um grande divisor de águas. Eu era rebelde com a espiritualidade e as entidades me ensinaram desta forma. Naquele tempo, em 1987, poucas pessoas tinham o conhecimento que tem hoje sobre o espírito da grande rainha Maria Padilha. Eu não tinha conhecimento do caso, só fiquei sabendo por ter me envolvido nele. Há um tempo, nessa época aí, dos anos 80, uma jovem adolescente começou a namorar com um rapaz de família rica no estado da Bahia. Porém, o rapaz não tinha intenções de formalizar um casamento com ela e a deflorou. Naquele tempo, a ignorância, né, o preconceito era um tabu muito sério. Hoje ainda vivenciamos isso, mas está muito diferente. Hoje temos leis que protegem e defendem os direitos da mulher. Mas naquela época, infelizmente, quando o pai dessa jovem descobriu, a expulsou de casa. E ela, sem ter para onde ir, ainda tentou mendigar, procurar emprego. Né? Naquela época, o único emprego que tinha para as mulheres, ou como domésticas, ou para as casas de prostituição. Infelizmente, a protagonista aqui da nossa história, cada casa que ela bateu a porta em procura de emprego, bateram-lhe a porta. Porque cidade pequena sabe como é, todo mundo ficou sabendo, né? Da surra que o pai tinha dado nela, o motivo e a expulsão de casa. Então as mulheres não queriam moça perdida na sua casa, porque o povo ia falar, porque o marido e os filhos poderiam, né, se aventurar a ter um caso com essa jovem. Então ninguém queria contratar seus serviços. Um dia, muito revoltada, triste, com fome, com frio, ela ia passando de frente a um bar, perguntou se não tinha trabalho e o homem, o dono do estabelecimento, a contratou. Sabendo então da história dela,
ele fez a proposta se ela não gostaria de trabalhar de outra forma, porque este bar, durante o dia, era bar e restaurante. À noite, era uma boate, um cabaré, né? E era tudo muito simples, muito humilde. Tinha os quartos, das quais as meninas faziam uso. Elas moravam nesse quarto com uma mobília muito simples, só tinha a cama, uma cômoda para guardarem suas poucas peças de roupa e uma mesinha com uma cadeira no canto e um ventilador. Era tudo que ela tinha, que foi conquistado já depois com o suor do seu trabalho. E uma das meninas um dia a convidou para ir em um centro onde estava tendo uma gira de Exu e Pombagira. E ela foi com essa colega, apesar de não acreditar muito nessas coisas, mas assim mesmo foi. Chegando lá, a dona da casa incorporou o espírito de Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. A colega foi com ela, né, para conversar. E Maria Padilha, quando a viu, a olhou de cima a baixo, mediu-a, gargalhou e lhe fez uma proposta. Disse: moça, se eu te der um marido, uma casa, um lar, o que você me dá? Para você sair da vida que tu tá vivendo. Ela espantada e sem acreditar, né, e achava impossível que isso viesse a acontecer. Ah, se a senhora fizer isso por mim, eu te dou a metade de tudo que eu ganhar. A Padilha virou para trás e gargalhou, e gargalhou, e gargalhou, e respondeu: olha, moça, eu vou te dar tudo, mas não esqueças de mim. Mas não vou querer a metade do que tu tem. Só vou te falar o que eu quero quando eu te tirar desta vida que você está vivendo. Assim conversaram, foi feito o acordo e a Padilha formalizou com ela. Só diria a ela o que queria em troca quando realizasse tudo na vida dela. A moça foi embora, mas não cuidou em guardar isso na cabeça, não. Ela era um pouco descrente das coisas. Porém, na mesma semana, vinha um caminhoneiro das bandas do sul e a carreta quebrou bem em frente do estabelecimento que ela trabalhava e vivia. O motorista desceu, um rapaz muito bonito, bem apessoado, porte atlético, olhos verdes, cabelos castanho claro, muito bonito, pele branca, que para ela era um sonho. Esse rapaz perguntou onde poderia encontrar uma oficina mecânica, né, para consertar a carreta. E o dono do estabelecimento deu todas as dicas, informações e assim ele foi, resolveu tudo. O mecânico veio, começou a mexer no carro, porém não tinha como consertar de imediato. E como lá era restaurante e bar,
ele pediu, perguntou o cardápio, tudo, fez a refeição. À tarde do almoço, né? A tarde passou voando e ao anoitecer começou um movimento no bar que o fez ficar olhando, observando. E assim ele viu que ali era muito mais do que um simples bar e restaurante. Como ele ficou muito fascinado por aquela morena de cabelos cacheados, que parecia molas, descendo até a altura dos glúteos, uma cintura perfeita, um corpo magnífico, a pele que parecia pétalas de rosa, os olhos claros, cor de mel, em contraste com aquela pele morena. Ele apaixonou-se e pediu a preferência pela noite com ela. Assim sendo, depois do jantar, eles se dirigiram ao quarto. Ela tristonha, cabisbaixa, envergonhada, ele foi logo tranquilizando. Não se preocupe, não acontecerá nada que você não queira. Quero apenas conversar e descansar um pouco, já que a carreta só ficará pronta nesses 2, 3 dias. Assim sendo, começaram a conversar e ele fez aquela pergunta que não queria calar. Como e por que uma moça tão bonita, tão inteligente, tão elegante, foi parar no ambiente daqueles? E ela lhe contou toda a sua história, toda a sua história. Ali ficaram conversando, falando um para o outro, todas as experiências de vida vividas até aquele momento. Ele ficou a cada palavra, a cada gesto dela mais fascinado ainda. Lá pela madrugada, aí sim, depois de longos beijos e muitas carícias, fizeram amor até o amanhecer. Para ela, daquela vez, não era simplesmente mais um cliente. Ela sentiu o magnetismo através do olhar dele, apaixonando-se perdidamente. Para ela, foi como se fosse tocada pelo amor pela primeira vez. Foi mágico, foi especial. Apaixonou-se imediatamente. E o que antes era apenas uma atração física, tornou-se automaticamente uma paixão avassaladora, forte, como as mulheres nordestinas. Para o rapaz não foi diferente. Para ele fora como se aquela jovem nunca tivesse sido tocada por homem nenhum. E assim ele lhe fez uma proposta. Se ele a tirasse daquela vida, se ela prometia respeitá-lo, esperá-lo, ser só dele e de mais ninguém. Entre prantos, abraçaram-se
Beijaram-se, prometeram um ao outro que dali para frente o passado deixaria de existir. Apenas os dois, dali para frente, construiriam juntos uma nova vida. E assim sendo, o dia amanheceu, ele foi atrás de mecânicos, conseguiu consertar a carreta. Durante o dia foi uma correria, ela foi cuidar dos afazeres dela e ele do conserto da carreta. Quando a noite chegou, mais uma vez, ele pagou ao dono do estabelecimento e foi direto para o quarto dela. Nesta noite, ela nem saiu para o salão para atender outros clientes. Já ficou com ele a noite inteira. Mais uma vez conversaram, fizeram planos, se amaram várias vezes durante a noite. Depois dormiram nos braços um do outro para o despertar de mais um dia, sentindo-se feliz como nunca em sua vida. Essa jovem sentiu-se tão realizada, tão plena, tão completa. Quando o dia amanheceu, ele foi providenciar as últimas peças que estavam faltando para o conserto do carro, da carreta. O mecânico veio, colocou as peças no lugar e no final da tarde ele se despediu e foi embora, deixando para trás uma jovem perdidamente apaixonada, desesperadamente triste com a sua partida. Porém, antes de sair, chamou o dono do estabelecimento, pagou a ele uma soma que pagaria a estadia dela ali por mais um mês, até ele voltar, sem que ela precisasse servir aos clientes da noite. Assim sendo, o homem prometeu e ela não precisou trabalhar na noite nos próximos dias. Porém, o tempo passou e ele não retornou. O desespero dela já estava a levando à depressão, quando, numa noite, a mesma Maria Padilha mandou um recado para ela por a mesma colega que retornara àquele centro. Fale para aquela moça que tudo que estou providenciando para a vida dela, não esqueça de vir para acertar o que eu vou querer dela. Mas diga a ela que não se preocupe, que eu não vou querer nada que ela não possa me pagar. Assim sendo, a moça deu o recado. E ela, tão grande estava o desespero em ter seu amado de volta, que prometeu de joelhos a Padilha que se ele voltasse, tudo que ela ganhasse dali para frente, a metade era dela. Padilha mais uma vez gargalhou ao receber o recado e disse para a moça: não quero metade de nada, quero apenas o que me cabe, o que é meu por direito. Mas diga a ela que na hora certa eu vou lhe dizer o que é que eu quero. Beleza, o tempo passou. Quando ela já estava desenganada que o rapaz não voltaria, escutou o som da buzina na frente do estabelecimento. A acelerada que fez seu coração quase explodir de alegria e saiu correndo para a porta para ver aquela carretão brilhando.
no pôr do sol mais uma vez. Quando ele desligou o motor, que a porta da carreta se abriu, que ele desceu, que seguiu em sua direção de braços abertos, cheio de saudade. Ela não se conteve e começou a chorar. Caíram nos braços um do outro, como dois adolescentes imaturos, sufocados de saudade. E ele disse no ouvido dela: meu amor, pegue apenas alguma peça que você tenha, que seja de uso pessoal, de grande estima para você, o que seja de estimação. Caso contrário, as roupas, calçados e todos esses adornos, quero que deixe tudo. Para onde você vai, não precisará de nada disso, porque eu já providenciei tudo que você precisa. Pegue apenas seus objetos pessoais, alguma coisa que seja para você de grande estimação. Ela entrou, pegou um porta-joias que tinha sido da sua avó, um presente, com pouquíssimas peças dentro que ela angariou com os anos, presentes da sua infância. 2 fotografias da família e nada mais. Quando ia saindo, agradeceu ao dono do estabelecimento e disse a ele que podia fazer doação das coisas que ela deixou. Entrou no caminhão com ele e a única coisa que perguntou foi: para onde estamos indo? E ele lhe respondeu: para o nosso lar. Ela não queria saber onde era, como era. Tudo que lhe importava naquele momento era estar ao lado do homem amado. Ela só lhe fez uma pergunta: será que depois, por algum motivo, você não vai jogar meu passado na cara? E ele respondeu: o teu passado a mim não interessa. Interessa o seu presente e o futuro construiremos juntos. A carreta rodou na estrada e ela, olhando a paisagem deslumbrada, viu que ele adentrava para dentro da cidade por centro, onde tinha as melhores residências, os bairros nobres. Parou de frente a uma mansão. Ela, com o coração acelerado, não sabia o porquê ele estava parando ali. Mas ele parou, desceu, abriu a porta, voltou e a chamou: venha, meu amor, venha conhecer a sua casa, o nosso lar. Ela mal conseguia acreditar. Como? Mas, ao descer da carreta e entrar na casa, era só pranto de felicidade, só lágrimas silenciosas que lavavam-lhe o rosto. A casa estava mobiliada com tudo o que ela um dia sonhara em ter: um lar aconchegante, caloroso, perfeito. Como em toda cidade pequena sempre tem aqueles mais curiosos, logo uma vizinha tocou a campainha para conhecer a nova moradora do bairro. Disponibilizou-se para algo que ela precisasse, qualquer informação, coisa do tipo. Ela agradeceu, depois fechou a porta, voltou e ali os dois se dirigiram para o banheiro, uma belíssima banheira de espumas, matar a saudade que estava os consumindo há dias. Pouco tempo depois, ela estava grávida. A felicidade foi imensa.
Ela agora era uma verdadeira dama da sociedade baiana, respeitada em todos os ambientes que adentrava ao lado do seu amado. O seu marido agora estavam casados. Antes da criança nascer, ela recebeu um recado da Padilha. Peça para aquela moça voltar aqui. Preciso dizer a ela o que eu vou querer dela. Quando a colega a procurou, foi muito dificultoso falar com ela, porque ela não queria nem saber de falar com ninguém que fazia parte do seu passado. A única coisa que disse foi que não conhecia ninguém com aquele nome e que muito menos sabia quem era essa tal Padilha. A moça, triste, cabisbaixa, voltou à casa da mãe de santo lá no centro e deu o recado que ela tinha dito. Olha, ela não quis falar comigo, disse que não conhecia ninguém com meu nome e muito menos com Dona Maria Padilha. Foi uma tristeza grande lá no centro e tudo, no terreiro, mas passou-se o tempo. Bom tempo depois, a criança já grandinho, era um menino, um homem lindo, o clone do pai. Já grandinho, sabido. Um dia de festa no terreiro, a Padilha novamente encontrou com a jovem amiga e mandou mais uma vez o recado. Diga para sua amiga que ou ela vem me pagar o que deve, ou tomarei de volta tudo que eu lhe dei. A moça foi dar o recado mais uma vez, foi humilhada, não foi permitida sua entrada no condomínio, não pôde falar com ela, deixou o recado com a secretária. Recado esse que ela respondeu da mesma forma: pare de me incomodar ou denunciarei às autoridades competentes. Estou sendo importunada por uma meretriz da prostituição da noite baiana. Não quero mais ser incomodada. E essa Padilha, seja lá quem for, não me lembro de dever nada, nem a gente vivo que dirá os mortos. A moça, muito triste, muito humilhada, retornou e deu seu recado de volta na casa da mãe de santo. No terreiro, pediu desculpas, porém a Padilha gargalhou. Não se preocupe, eu estava com você. Eu vi quantas vezes você tentou. Você não tem culpa de nada, mas essa moça vai saber que com espírito não se brinca. O tempo passou e foi quando eu fui para a Bahia visitar minha tia. Chegando lá um dia, no outro dia, uma vizinha me pediu para chamar a Dona Maria Padilha porque queria conversar com ela. E quando Dona Maria Padilha desceu em terra, que conversou com as pessoas que estavam na casa de minha tia, chegou uma moça que, porventura, era a mesma moça dos outros recados do terreiro. E ela, quando viu a moça, simplesmente a chamou e disse: moça, diga para sua amiga que dela não quero mais nada, porém vou tomar de volta tudo aquilo que eu dei. Quando tudo passou, eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Todo mundo foi embora e eu fui dormir, mas minha tia, tudo. Acordamos de madrugada com desespero na rua, porque na rua de baixo, onde ficavam os casarões, as mansões do bairro Nobre, estava tendo um grandioso incêndio.
E a vizinhança correu toda para lá, principalmente porque estava todo mundo com medo do fogo se espalhar e pegar as outras casas. Era uma casa grande de lajes, porém, como o homem era caminhoneiro, ele tinha estoques de botijões de gás estocados, na despensa. Ao todo, tinha 6 botijões de gás que começaram a pegar fogo. Um incêndio que começou no fio do ventilador, no quarto da criança. Ninguém sabe como nem porquê. A mansão pegou fogo. O homem estava viajando na estrada e ela estava sozinha com o filho em casa. Tentou salvar o filho, mas não conseguiu. As vigas começaram a cair e não tinha como chegar ao quarto do menino. Ela correu para o meio da rua, vestida com a camisola, toda chamuscada de fogo, muito machucada, ferida nas tentativas que fez de salvar o filho. E de dentro da casa ela não tirou um alfinete, não deu tempo. Ela saiu com a vida, vestida numa camisola, toda queimada, rasgada. Com as mãos na cabeça, gritava no meio da rua: pelo amor de Deus, salvem o meu filho. Liga pro meu marido. O número ela tinha de cor. Alguém tentou ligar, mas não teve muito sucesso. Infelizmente, o telefone só chegava a mensagem. O telefone encontra-se fora da área de cobertura ou desligado. Os bombeiros foram chamados, o fogo foi controlado para não atingir outras residências, porém aquela mansão foi reduzida a cinzas, a pó, inclusive o bebê que dormia no berço. Passado o dia, a noite, os bombeiros, civis e vizinhos todos, na tentativa de encontrar ainda alguma coisa que servisse dentro daquela bagaceira toda, nada se pôde aproveitar. No terceiro dia depois do incêndio, chegou uma mensagem no telefone dela, do número do marido, e era alguém de um hospital comunicando que ele havia sofrido um mal súbito na estrada, que perdeu o controle e desceu com a carreta em um abismo, vindo a óbito. Infelizmente, nada restou. Nada, absolutamente nada restou daquela bênção e daquela maldição da vida daquela jovem. Ela, sem ter outra solução, voltou ao prostíbulo pedir de volta o emprego que tinha abandonado para casar-se. Mas nem isso o proprietário queria dar, porque depois que ela tinha sido bem-sucedida na vida, esnobou completamente o ex-patrão e as colegas de trabalho. As moças estavam muito ofendidas com as palavras dela e nenhuma queria que ela retornasse. Porém, com o passar dos dias, sem ter solução, pedindo esmola, chorando, passando fome, com frio, as moças e o dono do estabelecimento, com pena dela, deram mais uma chance. E ela retornou à mesma vidinha que tinha, as mesmas roupinhas vulgares de meretriz, de prostituta. Aquele quarto com uma cama, uma cômoda.
uma cadeira, uma mesinha no canto e um ventilador. Tudo o que ela possuía antes da bênção que Padilha lhe deu. De madame da sociedade, reduzida novamente a uma reles prostituta numa ponta de rua qualquer. Passado o tempo, a amiga foi para o terreiro e chegando lá, a Padilha, no corpo da dona da casa, disse a ela mais uma vez: olha, só diga para sua amiga que quem mandou-lhe o recado foi Dona Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. Minha tia, que conhecia o pessoal, depois chegou para me falar toda a história. E assim eu fiquei sabendo do que tinha acontecido e mesmo sem saber de nada, eu acabei participando ainda dessa história, sem mesmo ter conhecimento. Mas Padilha é Padilha, em qualquer corpo, em qualquer terreiro ou em qualquer lugar. Infelizmente, a história não ficou muito bonita para essa moça. A desobediência dela lhe custou muito caro. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. E é por isso que eu aconselho a todo mundo que eu posso. Jamais prometa a um espírito aquilo que não pretendas cumprir, porque a cobrança é certa. Eles dão, mas eles cobram. É melhor não prometer. Se não for para dar, não prometa. Não prometa. Assim, termino por aqui mais um dos contos e histórias do canal Templo de Luz da Eterna Aprendiz. Se gostou, deixe seu like, curta, compartilhe. Deixe nos comentários a sua opinião e faça perguntas para mais. Traremos aqui outras histórias de cada entidade. Espero que vocês gostem. Espero responder a todos os comentários. Fico muito agradecida a todos que deixaram o seu like, que compartilharem, que se inscreverem no canal. Um beijo no coração de todos. Da Eterna Aprendiz, Maria Luísa.